Grid da MotoGP continua tomando forma para 2026. Depois de a Honda confirmar a renovação dos contratos do Luca Marini e do Johann Zarco, chegou a vez da VR46 anunciar a permanência do Franco Morbidelli para mais uma temporada. Tal qual aconteceu com a Honda, não tem surpresa para ninguém. Até porque o Alessio Salluti, que é o diretor da equipe, já tinha mencionado que planejava mesmo renovar o contrato do Morbidelli. Ele falou disso antes mesmo das férias, quando ele mencionou que iria iniciar as negociações com um empresário do ítalo brasileiro. Franco Morbidelli é basicamente um membro fundador da Academia de Pilotos VR46. Ele tem uma relação antiga ali com o Valentino Rossi, foi o pai dos dois pilotos ali que fez essa aproximação entre eles. Então é uma história antiga, e embora seja a primeira vez que o Franco está correndo com a VR46. Ele era um dos poucos pilotos nesse ano que tinha contrato de 1 ano. Era natural que ele tivesse esse contrato de 1 ano, porque o Morbidelli não vinha de uma boa sequência na carreira, né? Ele teve anos bem ruins na Yamaha. Aí ele foi para a Pramac num golpe de muita sorte, porque teve ali a chance de ter a melhor moto do grid. Não deu sorte no ano passado, porque ele sofreu às vésperas do início da temporada um acidente feio, acabou perdendo toda a pré-temporada. E aí, como tinha ali uma troca importante de moto, né, saindo da Yamaha para pegar a Ducati, ele não teve a oportunidade de conhecer aquela moto quando era efetivamente o momento dele fazer isso, teve que pegar a mão da moto da Ducati já com uma temporada em curso, então demorou um pouco para ele poder se adaptar, para ele efetivamente começar a recuperar a competitividade dele. E aí, com a mudança da Pramac para a Yamaha, obviamente ele não ia seguir por ali. Então ele encontrou abrigo na VR46, substituindo o Luca Marini, que partiu para a Honda justamente para substituir o Marc Marques. E aí ele ficou ali num lugar mais confortável para ele, porque era um lugar que, embora fosse uma nova equipe, era uma equipe onde ele conhecia todo mundo, né? Porque muita gente que trabalha ali dentro da VR46 é gente que ou fez parte da equipe do Valentino Rossi durante muito tempo, ou são amigos, né, do Valentino Rossi, então é gente que fazia parte daquele círculo com o qual ele convivia durante muito tempo, então não tinha necessariamente uma novidade para ele. Era uma equipe nova, mas não era exatamente nova assim. E ele tem correspondido. Né? Eu acho que o Morbidelli faz uma boa temporada. A gente tem uma temporada muito dominada pelo Marc Marques. A gente tem uma temporada que foi, no início do ano, muito marcada pela força do Alex Marques. Acho que agora, nas últimas corridas, o Alex perdeu bastante rendimento, né? Ele sofreu muito mais do que no começo da temporada, então não tá mais naquele mesmo nível. Tem sido uma temporada de muito mais protagonismo nessa parte final, né? Do outro irmão Marques, como era normal de se esperar e como sempre foi, né, na família. A gente tem visto também um crescimento da Aprilia. E entre o campo das Ducati, eu acho que a gente tem visto um Marc Marques muito mais destacado dos outros. A gente sabe que o Pecco está em muitas dificuldades com essa nova moto. O Fábio Di Giannantonio acho que também sofre um tanto com a GP25, não consegue ter um desempenho regular. E entre as GPs 24, a gente tem visto ali uma briga muito boa entre os dois pilotos da VR46. Eles estão trocando de posição na tabela frequentemente. Hoje é o Morbidelli que está na frente, tem a sexta colocação, mas a diferença entre os dois é pequena, e aí a batalha interna ali na VR46 é um dos atrativos dessa temporada. Durante a temporada a gente teve ali uma especulação sobre o Pedro Acosta ir para a VR46. O Pedro tinha aquela questão de que vai ser da KTM, como é que tá a KTM. O empresário do Pedro Acosta é o mesmo empresário do Jorge Martin. Então, em determinado momento da temporada, surgiu aquela questão dele estar procurando uma vaga para o Pedro Acosta, mas o Pedro Acosta também tinha um contrato para 2026. Então, também seria uma situação confusa, né? Dele ter que rasgar um contrato que ele tem, procurar outro endereço. E o Pedro, diferente do que fez o Martin, o Pedro se manteve firme, pelo menos recentemente ele deu esse tipo de declaração, dizendo que ele é um profissional e que ele iria cumprir o contrato dele, que o que ele assinou ele ia cumprir até o final. Então, da parte do Pedro, ele disse que ele ouviu, que ele conversou com a VR46 porque ele acha que tem que ser educado com as pessoas. Mas acho que não chegou a ter exatamente uma aproximação teve séria assim. Teve uma conversa, não necessariamente teve uma oferta. Então, era natural que o Morbidelli ficasse. É da casa, não faz uma temporada ruim, tem correspondido à expectativa que tinha ali em cima dele, então acho que é razoável que ele fique. Tá falando de um contrato de 1 ano também. A gente sabe que a MotoGP vai passar por uma grande transformação de 26 para 27, então
um contrato de 1 ano ali é razoável, porque deixa todo mundo em pé de igualdade, né? A maioria dos contratos estão chegando ao fim no encerramento do ano que vem, então dá para todo mundo poder negociar o que for mais conveniente, tanto para o Morbidelli, tanto quanto para a VR46. Agora, com esse anúncio, restam só 2 vagas no grid, e são aquelas 2 vagas que têm uma certa expectativa, porque é a vaga da Pramac e a vaga da LCR. Embora tenha uma expectativa, a gente meio que já sabe o que vai acontecer com essas 2 vagas, né? Na Pramac, todo mundo dá como certa a renovação do Jack Miller, porque a Yamaha meio que precisa do Jack Miller. A Yamaha não tem dentro do esquadrão dela ninguém com experiência em V4, eu já mencionei isso ontem. O Quartararo fez a carreira inteira com motor de 4 cilindros em linha. O Toprak Razgatlioglu está chegando agora na MotoGP, então ele não tem experiência em motor de MotoGP, né, para poder ajudar nessa transição da Yamaha de 4 em linha para V4. O Rins, ele tem uma pequena experiência, porque ele correu de Honda, mas ele se machucou na temporada dele com a Honda, então ele não fez a temporada completa, talvez não seja exatamente alguém que possa ajudar tanto assim. Então a Yamaha meio que precisa do Miller para ajudar nesse processo, porque o Miller fez boa parte da carreira dele com o V4, correu de Ducati, correu de KTM, correu de Honda, então dentre todo mundo ali, ele é o piloto que melhor oferece essa possibilidade. Isso também seria uma realidade para o Miguel Oliveira, mas se a gente comparar a fase dos dois, a fase do Miller é melhor, então, né, acaba que a situação para o Oliveira fica pior. No caso da LCR, a expectativa é pela confirmação, né, do Diogo Moreira, que é o rumor que todo mundo tem. Alguns comentários, né, que as pessoas vão fazendo, ainda tem gente com expectativa de uma proposta da Ducati e tal, mas não é essa a informação que a gente tem, a informação que circula por aí. E assim, circula por aí na imprensa italiana, na imprensa espanhola, os próprios jornalistas oficiais mesmo, né, que fazem a transmissão da própria MotoGP, também dão como certo esse acerto dele com a Honda, né, para guiar pela LCR. Então, é uma questão de tempo. Quando esse anúncio vai vir, é que tá uma novela. O pessoal tá testando a nossa ansiedade. Mas, pelo visto, não, eu ia dizer que não vai demorar muito mais, mas eu também, assim, tô péssima de previsão, não sei se vai demorar ou não, mas é o que a gente imagina que vai acontecer. De qualquer forma, são as últimas 2 vagas abertas. O grid já começou esse ano, né, com muito pouca expectativa de renovação, porque a maioria das posições já estavam realmente fechadas, então não ia ter grandes mudanças efetivamente. E as poucas que estão tendo, muitas delas são porque estão trocando pilotos que supostamente teriam lugar. Né? Miguel Oliveira, por exemplo, tinha um contrato até 2026, mas está sendo ativada uma cláusula de performance, que é o que pode render a ele uma saída. Só que a Chantra tinha um contrato de 1+1, então ele tinha a opção de ser renovado para 2026, não está correspondendo, por isso pode sair. Mas de qualquer forma, as coisas estão muito encaminhadas. De novo, não surpreende a renovação do Morbidelli, mas deixa um grid um pouquinho mais fechadinho para 2026. Certo? Agora me conta. Te surpreendeu? Acho que não, né? Agora, você é contra ou você é a favor da permanência do Morbidelli? Já vi uma galera falando que achava que ele não tinha que ficar, não. Eu acho que deveria, eu acho que ele não faz uma temporada ruim, acho que o Morbidelli tá numa crescente, já são 2 pódios em sprint nessa temporada, 2 pódios em GP, tem também uma largada em primeira fila nesse ano, então ele ainda não é aquele Morbidelli que foi vice-campeão mundial, mas ele já tá muito mais próximo daquele Morbidelli do que ele esteve nos últimos anos de Yamaha. Então acho que vale a pena seguir insistindo nele mais um pouquinho. Sem contar que, voltando para o Brasil, o público brasileiro adora o Morbidelli. Então, já que tem corrida aqui no ano que vem, acho que o pessoal vai ficar feliz de encontrá-lo por aqui. Certo? Conto o que vocês acharam e a gente se vê depois.